Olá, amigo do nosso canal Diretriz Espírita. O nosso assunto de hoje é instigante e nós iremos fazê-lo de diversas etapas, sempre após morte. E nós escolhemos aqui, para início de nosso estudo, a questão que se pode colocar como paradigma a ser quebrado do nosso movimento espírita, em função dessa questão que foi colocada pelo nosso querido médium Chico Xavier, informando de que o telefone toca de lá para cá. No caso dele em específico, mas infelizmente as pessoas interpretaram errado a fala dele e generalizou. Lembrando que muitas coisas que o Chico falou, infelizmente foram mal interpretadas ou deturpadas, e uma delas é essa. Então ele colocava que pessoalmente ele preferia que tocasse de lá para cá o telefone. E Allan Kardec estuda esse assunto em O Livro dos Médiuns, lembrando que a questão de evocar os espíritos, né? Ou seja, né, diz respeito a eles receberem o nosso chamado e estarem conosco, ou de forma espontânea. Então a gente verifica que é uma questão normal que foi estudada por Allan Kardec. E a outra questão que nós levantamos aqui é poder mexer com a nossa curiosidade, instigar a cada um de nós a analisar o fato, é se um espírito de uma criança desencarnada pode comunicar na reunião ou pode ser evocada. Isso também foi assim, objeto de estudo de Allan Kardec em O Livro dos Médiuns. E ele começa então dizendo para nós o seguinte: os espíritos podem comunicar-se espontaneamente ou acudir ao nosso chamado e vir por evocação. Pensa algumas pessoas que todos devem abster-se de evocar tal ou qual espírito, e ser preferível que se espere aquele que queira comunicar-se. Essas pessoas fundam-se em que, chamando determinado espírito, não podemos ter a certeza de ser ele quem se apresente, ao passo que aquele que vem de forma espontânea e de modo próprio, melhor prova a sua identidade, pois manifesta assim o desejo que tem de se entreter conosco. Aqui Kardec então faz um preâmbulo sobre o formato em que as pessoas analisam, veem essa questão de evocar os espíritos. Mas ele vai e coloca que, na opinião dele, isso é um erro. Primeiro, porque há sempre em torno de nós espíritos, as mais das vezes de condição inferior, que outra coisa não queiram senão comunicar-se. Em segundo lugar, e mesmo por essa última razão, não chamar nenhum em particular é abrir a porta a todos que queiram entrar. Então fica bem claro que na evocação tem que ser de uma forma orientada, organizada, não é para brincar. Quando você se propõe a evocar um espírito, tem que ter um propósito sério, um propósito muito profundo. E ele continua esse assunto no item 274 da seguinte forma: todos os espíritos, qualquer que seja o grau em que se encontrem na escala espiritual, podem ser evocados, ou seja, os bons, assim como os maus, aqueles que deixaram a vida há pouco tempo, basta analisar lá na Revista Espírita esses fatos comprovados, como aqueles que viverem em épocas remotas, os homens que forem lúcidos, os mais obscuros, os nossos parentes e amigos, como todos aqueles que são indiferentes. Isto, porém, não quer dizer que eles sempre, olha só, sempre queiram e possam responder ao nosso chamado. Ele já começa então a abrir um leque aí. E ele questiona, na primeira pergunta desse item, pode alguém, sem ser médio, evocar os espíritos? Olha que interessante. Toda a gente pode evocar os espíritos. E aqueles que evocarem, se aqueles que invocarem não puderem manifestar materialmente, nem por isso deixarão de estar junto de ti e te escutar. A gente faz isso todo dia. Pelo menos as pessoas que têm hábito de fazer prece, de fazer pedido, né? Você está precisando de orientação, querendo ajudar alguém que está passando mal, está doente, e você então faz uma prece para o seu anjo da guarda, para os espíritos que você tem vinculação, e isso, nessa hora eles vão te ajudar. Isso, no fundo, gente, é evocação, aqui comprovado por Allan Kardec. E vem seguir quais seriam as causas que podem impedir que um espírito atenda ao nosso chamado. A questão lógica a ser pensada, né? Será que estão dispostos a vir conosco ou tem alguma coisa que impedem deles estarem conosco? A primeira coisa que tem que analisar é, a vontade dele.
ele tem uma vontade, ele é livre, ele não está escravo da gente, certo? Se ele quiser ter vontade, ele achar interessante, ele vem e comunica. Segundo lugar, depende do seu estado, né? Ele pode estar encarnado. E nesse caso, para poder ser evocado e participar na nossa reunião, ele tem que estar no estado de estar dormindo, para poder então se emancipar e ver o nosso chamado, uma coisa lógica. Terceiro, alguns que estão em missões, e essas missões impedem de largar o que estão fazendo para atender, às vezes, os nossos caprichos. E o quarto, tem ainda a questão de ser negada essa participação conosco. Então, são bem amplas as situações. Aí vem a questão 35. Como pode o espírito de uma criança morta em tenra idade responder conscientemente se quando na vida corpórea ainda não tinha consciência de si mesmo? Uma coisa lógica. A resposta é: a alma da criança é um espírito ainda envolto nas faixas da matéria. Olha só que interessante. No finalzinho destaca essa faixa da matéria. Mas liberta da matéria, goza de sua faculdade de espírito, porquanto os espíritos não têm idade. Isso prova que a criança já viveu anteriormente. Não obstante, até que esteja completamente liberta da matéria, podem conservar, olha só, na linguagem, né, traços do caráter de uma criança. Ele vai conversar com uma criança. Então, quem for conversar com ela, vai ter que estar conversando com a criança. Igual você conversa com seu filho pequeno, com seu sobrinho, na escola, uma conversa no nível dele de conhecimento. Nada de você querer doutrinar o espírito, entre aspas, né? Esclarecer. Não, você vai conversar com ele. Se comunicou ali, tem um motivo. Kardec, então, arremata o seguinte, né? A influência corpórea que perdura mais ou menos na criança, às vezes também se nota nos que morreram loucos. Aí ele faz aqui um detalhe a esse respeito, mostrando que essa perturbação que tem nas crianças ocorre também, não apenas com o louco, para aqueles outros que na reunião mediúnica comunicam com a gente e muitas vezes não sabem que desencarnaram, dessa forma ainda não conseguem ter um diálogo, um pensamento lógico. Quando eu coloquei aquela questão lá sobre as faixas da matéria, o tradutor do livro, né, mais atual, no caso aqui o Herculano Pires, colocou o seguinte: a expressão faixa da matéria é comparativa, lembrando a criança enfaixada após o nascimento, ou seja, né, aquela faixa de idade, né, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, uma linguagem própria. Entrando, né, essa criança no mundo espírita, essas ligações com o corpo ainda estão presentes. Daí vem a resposta, né, os traços da linguagem, porque se trata, nesse momento, de comunicações orais e escritas. Então, nós temos que tratar esse espírito de forma tranquila, como se fosse uma criança, e é uma criança nessa faixa de idade, até que ele recobre a sua consciência total no mundo dos espíritos. É instigante o assunto? É. Então, vamos continuar lendo, pesquisando, para poder aprofundar nesse assunto. Participe do nosso canal, se inscreva e compartilhem os nossos estudos. Um grande abraço.